Ok, estamos de volta com a última parte do BRB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Lembrando a você que os melhores momentos das entrevistas, tanto do primeiro quanto do segundo bloco, eu entrevistei no primeiro bloco o Dr. Raíssa, acabei de entrevistar no segundo bloco o professor Manuel Lima, candidato à presidência do Sinteac, e agora Nilson Amorim, presidente da Asacine. Os melhores momentos das três entrevistas você confere ainda hoje no portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Ok? Com apoio sempre do Arasuper e do Aramix, que compõem a melhor, a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Eu tenho o prazer de conversar agora com o professor, cineasta, caricaturista, jornalista, Nilson Amorim, presidente da Associação Acreana de Cinema, Asacine. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Boa tarde. Aliás, bom dia ainda, né? Bom dia. Obrigado a todos os profissionais da TV Rio Branco por ter nos recebido de forma extremamente cordial. No primeiro bloco, o Muniz já falou, né? Tivemos aí um pouco da saúde com o professor Raiz. Tivemos aí um pouco da educação, né, com o candidato à presidência do Sinteac. E agora vamos falar um pouco de cultura, né, com o presidente aqui da Asacine, da Associação Acreana de Cinema. Legal. Hoje o assunto trata-se do 12º Festival Acreano de Vídeo, que teve início a sábado, agora passado, no dia 22 de maio, às 17 horas, lá no Teatro Hélio Melo. Trata-se de um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, através do governo federal, cujo o órgão gestor de todos os projetos é a Fundação Elias Mansur e o governo do estado do Acre. A realização do projeto é da Asacine, da Associação Acreana de Cinema. Neste momento, agora, nós estamos exibindo 28 curtas-metragens. Dentre esses 28, 18 estão no Festival de Vídeo, né? E 10 deles estão no Festicine Mulher, que é um festival acoplado ao 12º Festival de Vídeo, que trata-se de um festival específico de cineastas mulheres, de produtoras acreanas, que estarão sendo exibidos sempre às 19 horas no Teatro Hélio Melo, e nós estamos aqui convidando a todos os amantes da cultura, a todos os amantes da arte cinematográfica a estar junto conosco. Hoje nós temos um evento maravilhoso, que é a homenagem que a Asacine vai fazer a alguns cineastas que estarão presentes e que estão participando do 12º Festival Acreano de Vídeos. É importante isso, você fazer uma homenagem em vida, né? Que bom, né? Exatamente, bom. Muniz. Eu me lembro-me quando o Hélio Melo era vivo, eu vim aqui num programa da TV Rio Branco, que você tinha, que tinha um cenário escuro, assim, era um programa bem visto, bem visualizado pela população acreana. Começava praticamente meia-noite. Isso, para falar de uma exposição que eu havia feito em homenagem ao Hélio Melo, né, no Sesc do Acre. Então, eu acho que foi o primeiro a ter essa iniciativa, não foi, o Nilson, de homenagear o Hélio Melo em vida? Em vida, ele estava vivo, e isso é muito importante, né? Hoje nós vamos homenagear 5 cineastas. Tem um cineasta que eu não vou revelar, porque é surpresa, mas posso adiantar que o primeiro cineasta a ser homenageado, em memória, é o João Batista Marques de Assunção, o Teixeirinha do Acre, que nos deixou, né, que foi, ele é considerado e foi o mentor de todo esse projeto cinematográfico, de toda essa produção cinematográfica que nós temos hoje na nossa bagagem cultural. Foi o responsável, foi o João Batista Marques de Assunção, o Teixeirinha do Acre. É por isso que o layout do nosso 12º Festival Acreano é dedicado a um filme pelo qual ele dirigiu, ele foi o roteirista, que é Rosinha, a Rainha do Sertão. Foi uma parceria entre ele, o Adalberto Queiroz, e o Antônio Evangelista, o Tonivan. Então, ele foi um dos mentores, foi um dos primeiros a produzir longas-metragens, numa época em que a arte cinematográfica era composta por equipamentos extremamente jurássicos e rústicos ainda, né, que era a câmera Super 8mm, onde eles gravavam a imagem, depois eles tinham que dublar
né, fazer a dublagem dos personagens, e era um trabalho muito árduo, né, muito duradouro. Hoje, com todos os recursos tecnológicos, é claro que a tecnologia é muito bom para nós, mas muitas das vezes existem alguns trabalhos que deixam muito a desejar com relação a esses grandes cineastas aí dos anos 70 e anos 80. Edilson, amanhã nós teremos, então, o início de uma nova fase. Podemos dizer uma inovação da Asacine? O Festcine Mulher? O Festcine Mulher é o primeiro festival específico para as mulheres. Né? O primeiro festival criando de vídeo para mulheres. E dia 27, porque hoje a gente conclui as exibições do 12º Festival Criando de Vídeo. Dia 26, amanhã, a gente vai ao espaço Teatro Hélio Melo para ornamentar de acordo com o Festcine Mulher, né? Então, na verdade, o Festcine Mulher começa dia 27, 28, 29 e termina dia 30 de maio. Sempre às 7 da noite, Sempre às 7 da noite. E nós estamos aqui nesse momento convidando a todas as cineastas que estão participando, né? É importante participar e convidar também outras pessoas. Nós estamos tratando também da questão da saúde, das pessoas que estão dentro do teatro. Tem sempre alguém com medidor de pressão antes da pessoa entrar dentro do teatro. E também a higienização com álcool em gel das mãos e o uso obrigatório de máscara. Estamos tomando todos os cuidados necessários. Total segurança dos equipamentos e também auxiliando as pessoas ali que estão visitando nós no teatro nessa questão da saúde pública. Presidente, nós tivemos também este ano novidade no que se refere ao financiamento do projeto? Tivemos, sim. Os recursos da Lei Aldir Blanc é um recurso razoável. Né? Eu acredito que hoje o Acre está vivendo um novo momento com a nova gestão da Fundação Elias Mansur, né, na figura do Correinha, um presidente extraordinário, que sempre tem tratado todos os recursos com transparência e um parceiro dos artistas. Então, a equipe da FEM é uma equipe extremamente preparada, é uma equipe que está de parabéns, que, na verdade, são pessoas extremamente capazes para lidar com a cultura. Né? Os artistas hoje têm um recurso maior para a execução dos seus projetos, graças à Lei Aldir Blanc, com a gestão do governo do Estado do Acre, através da Fundação Elias Mansur. Então, as chances da Lei Aldir Blanc voltar a financiar o projeto do ano que vem, talvez até com maior volume de recursos, a chance é real? Sim, a chance é real. O atual governo sempre pensou nessa coisa de retirar grandes recursos dos grandes centros do país, né, fixar-se somente esses artistas muito conhecidos e espalhar de forma na região periférica esses recursos, dando mais oportunidade para os artistas que não são muito conhecidos a nível nacional. Então, esta ideia é uma ideia brilhante. Eu acho que a gestão do governo Gladson e a gestão também do governo federal, no que pese a cultura, está de parabéns. Eu seria injusto falar qualquer tipo de coisa com relação à cultura de forma negativa. Vamos abrir um espaço aqui, um parênteses rapidinho, para a gente não confundir uma coisa com a outra. Embora também seja arte, né? Você também faz parte da Associação Acreana dos Artistas Plásticos, né? Como é que está a associação, afinal de contas? Olha, a Associação dos Artistas Plásticos do Acre, inclusive, teve projetos também aprovados pela Lei Aldir Blanc, né? Hoje, o atual presidente é o Gricélio Gomes, é um gestor também extremamente capaz e extremamente, digamos assim, administra a APA, a Associação dos Artistas Plásticos do Acre. Você continua fazendo parte da diretoria também? Não, na atualidade eu não participo das atividades da associação, da Associação dos Artistas Plásticos do Acre. Mas eu já fui inclusive, vice-presidente no passado. E, enfim, a ligação com o cinema, o Muniz, com as artes plásticas é muito forte. Sim. Né? Porque, por exemplo, quando você elabora um storyboard de um curta, de um documentário, tem que ter a mão do artista, né? A questão dos planos, plano aberto, plano fechado, plano americano, passa sempre na mão ou de um fotógrafo ou de um
desenhista, de um ilustrador. Né? Legal. Então, a participação da arte, na verdade, o cinema ele tem acoplado ali várias linguagens da arte, tanto a pintura, como o desenho, como a música, a trilha sonora. Né? É importante os cineastas trabalhar com trilhas sonoras locais, de artistas locais que produzem a própria música, né, para usar como trilha sonora. Então, várias linguagens que envolvem as artes cinematográficas, porque ali está inserido, por isso que diz que é a sétima arte, né? Então, são várias artes ali unidas. Sim. Tem a literatura, porque vai ter que ter um roteirista para escrever o roteiro, a fala dos personagens, não é? Então, é um emaranhado de coisas. É por isso que a linguagem do audiovisual é muito encantante, sim, muito comovente. Sim, com certeza. Bom, nós tivemos a abertura no sábado, domingo, segunda, hoje terça. Vamos então para a quarta noite de festival. Qual é a avaliação parcial que o presidente faz sobre o festival? Excelente, né? A participação das pessoas, a participação dos cineastas, a equipe que está organizando. Eu quero agradecer aqui ao vivo ao grande cineasta Adalberto Queiroz, um dos mentores do nosso cinema. Ele é o coordenador Ele é um dos coordenadores do 12º Festival. Inclusive, foi ele o mentor desta ideia do primeiro Fest Cine Mulher, né? E o cara que merece o nosso respeito, a nossa credibilidade, a nossa referência na linguagem do audiovisual. É sempre ele, é sempre o Tonivan, não é? É sempre o Teixeirinha, que já nos deixou, mas deixou o seu legado, né? Porque, afinal de contas, o artista não morre, né? O Teixeirinha se foi, mas está aí a sua produção, a sua arte, Rosinha, Rainha do Sertão e outros filmes que ele produziu no estado do Acre. Hoje, a Associação Acreana de Cinema tem um acervo nas mãos do senhor Adalberto Queiroz, esse grande cineasta extraordinário, que você não imagina, que é a imagem de Rio Branco nos anos 70, nos anos 80, e a gente vê ali a evolução da cidade, né? O artefato primordial. Sim. Nós, como historiador, nós entendemos que isso é um artefato que o Estado tem que se valorizar esse tipo de artefato, porque vai contar a evolução urbanística da cidade, né? Então, a Associação Acreana de Cinema tem todas essas imagens em arquivos nas mãos do cineasta Adalberto Queiroz, que compõe a diretoria da Associação Acreana de Cinema, e é uma riqueza historiográfica muito forte para o povo acreano. Só reforçando o que o senhor acaba de falar, dentro dessa perspectiva aí, a Asacine, numa decisão para lá de acertada, resgatou parte dessa história com aquele vídeo, fazendo uma homenagem não, fazendo um reconhecimento, né, aos que foram os precursores do cinema acreano. Os três, eu chamo os três pilares do cinema acreano, né? Os três troncos do cinema acreano, né? Inclusive tem uma foto extremamente emblemática que está lá o Tonivan, o Antônio Evangelista, o Adalberto no meio, Adalberto Queiroz, e o João Batista Marques de Assunção, o Teixeirinha do Acre, que inclusive foi meu professor de inglês quando eu fiz magistério. Foi, né? Meu professor também. Foi meu professor. E esses três, eles são a referência, né? Evidentemente que tem novos cineastas brilhantes na atualidade, mas essas três figuras, eles construíram todo este processo do cinema acreano, não é? Ensinando a nova geração. Nós tivemos aí a continuidade, né, na época do VHS, com o Laurêncio Lopes, não é? E o Guilherme Francisco, que foram os dois cineastas que adentraram no cinema acreano por influência desses três grandes pilares do cinema acreano. Aliás, o João tem uma composição que tem tudo a ver com a atualidade. E ele fez tem mais de 30 anos, sobre o clima. O clima? Sim. O inverno, o verão, a seca, as inundações e tudo mais. As composições dele são muito diversificadas, né? Sim. Ele, inclusive, ele foi... Ele caprichava muito na rima, impressionante. Isso, ele foi muito, assim, ligado ao ritmo do Teixeirinha, né? Aquele Teixeirinha a nível nacional.
E aí ele tinha uma A coisa... letra até nem tanto, mas o ritmo sim. Sim, não, a letra era totalmente a poesia dele sim. mesmo. Mas Coisa assim, regional, tem né, uma então. música dele também, as músicas deles também é muito de história, né? Você vê Sim. que tem uma música dele que ele fala também da questão do acidente do Dom Jocundo, Sim. né? A música dele também retrata muita história do povo acreano, fatos peculiares, né? Então, ele era um cineasta completo, porque além de um ator extraordinário que ele era, e roteirista, ele era também um músico, quer dizer, ele fazia, ali ele tinha a possibilidade de criar desde a trilha sonora do filme dele, como o roteiro, como ele, a experiência dele como diretor, né? Então era um artista extremamente completo, né? Nilson, o respeito que você tem aos que começaram lá atrás da nossa história do cinema, essa reverência que você faz, te ajudou, de certa forma, a entrar no ritmo também? Não, eu entrei no cinema acreano por influência... Na verdade, eu conheci o Adalberto, eu já estava lançando uma animação intitulada A Egípcia, a Mosquita da Floresta. Eu já conhecia ele de mídia, mas não tinha aproximação com ele. Então, foi no lançamento da Egípcia, a Mosquita da Floresta, e no lançamento do Mapinguari, a Lenda, que eu tive uma aproximação mais forte com ele. E aprendi, e estou aprendendo muito com eles, né? Eles são as minhas referências do cinema, no cinema no Acre, e com certeza que nós temos que desejar vida longa, principalmente ao Adalberto Queiroz, não é? E ao Antônio Evangelista, porque eles ainda têm muito a ensinar. Eu estou fazendo jornalismo na Universidade Federal do Acre e eu tive uma disciplina chamada Cinema e Comunicação, né? E o professor Hélio Smolli, professor doutor da Universidade Federal do Acre, que inclusive escreveu um livro intitulado Acreanos do Cinema, ele ministrava esse curso para a gente e ele convidou o Adalberto Queiroz, aí o Tony Van, e aí os alunos para dar uma palestra lá, e os alunos se encantaram com as histórias deles. E, enfim, eu, como presidente da entidade, vou ser eternamente grato a esses 3 pilares do cinema acreano. A gratidão é a síntese de todas as virtudes, você é grato, então, parabéns. Presidente, muito obrigado pela entrevista, você já fez um retrospecto das 3 primeiras noites. Agora, qual é a perspectiva para as próximas 5 noites? A começar pela manhã, hoje é o final de uma fase, né, do principal, o 12º, mas começa a outra fase amanhã, o Festicine Mulher. E aí? Bom, a expectativa é grande, né? Nós estamos sempre lá. Hoje, lembrando, às 19 horas, nós iremos homenagear 5 cineastas e pessoas que estejam ligados direto ou indiretamente ao cinema acreano. E o Festicine Mulher é a nossa estrela do nosso festival, né? É o festival estrela dentro do próprio festival. E eu quero aqui, nesses últimos momentos, convidar aos amantes das artes a estar junto conosco a partir das 19 horas no Teatro Hélio Melo para assistir esses curtas-metragens que foram produzidos por essas cineastas guerreiras do nosso estado. Eu acho que a produção vai dar tempo ainda, então, para nós. Eu tenho visto caras novas nos eventos da Asacine. Manter essas caras novas e resgatar outras pessoas que fizeram história também do cinema contemporâneo e medieval, é um desafio da Asacine também, presidente? É um desafio. Existem muitos produtores jovens que, por influência desses, digamos assim, não velhos, mas um pouco mais antigos, estiveram através das oficinas, inclusive a Asacine está ministrando 3 oficinas. A primeira, a História do Cinema Acreano, com o cineasta Adalberto Queiroz, e a segunda com Oscar Xavier, oficina de edição de imagem e também a oficina de animação em 2D comigo, com Enilson Amorim. Então, essas oficinas, elas vão, sem dúvida nenhuma, estimular, não é, e deixar essa semente plantada aí nesses amantes, desses jovens amantes do cinema acreano. O cinema acreano vive a sua melhor fase no momento? Eu acredito que vive, nós já estamos, fui eleito a 2ª gestão, né, na Associação Acreana de Cinema. Já falei para o Adalberto que vou entregar o bastão, não é? Mas eu acredito que a gente está exercendo o nosso papel com transparência, não é? E com a equipe extraordinária que é a equipe da Associação Acreana de Cinema. Eu quero finalizar agradecendo a TV Rio Branco, ao doutor Narciso Mendes, a sua equipe maravilhosa que nos recebeu aqui de forma extraordinária, e continuar aí pedindo o apoio de vocês para estar divulgando o 12º Festival Acreano de Vídeos. Você estará ainda essa semana aqui, não no RB, estaremos. Mas na outra bancada ali do Bom Dia Rio Branco com o nosso amigo Efraim.
Isso. Quinta-feira. Aí, Enilson Amorim. Tenham todos uma ótima tarde. A gente volta, então, amanhã, se Deus quiser, pontualmente às 11 horas, com mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo para você. Lembrando que hoje encerra-se uma fase do festival, começa a outra amanhã com o Fest Cine Mulher. Então, todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Agora são 12h08 em Rio Branco. Valeu, pessoal. Boa tarde. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.